Boa tarde, cidadãos e cidadãs de Barra do Corda. Estamos de volta com mais um IFMA Acontece, parceria entre o Instituto Federal do Maranhão, Campus Barra do Corda e a TV Santa Clara. Para o tema de hoje, Cultura barra-cordense em Foco, e nada melhor do que a Academia Barra-Cordense de Letras para tratar deste assunto. Oi, meu nome é Luiz Felipe Souza Curvo, sou bibliotecário e documentalista do IFMA Campus Barra do Corda, e neste episódio do IFMA Acontece, nós iremos falar sobre o projeto de revitalização da Biblioteca Galeno Brandes da Academia Barra-Cordense de Letras, que foi um projeto que teve o apoio do Instituto Federal do Maranhão, iniciado num projeto de extensão, e posteriormente recebeu um financiamento da FAPEMA, que é o Fundo de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão. Olá, meu nome é Catarina Souza, eu sou ex-estudante do IFMA Campus Barra do Corda. Eu terminei meu ensino médio em 2018 e fui parte do projeto de extensão de cooperação entre a biblioteca daqui da Academia de Letras e a biblioteca do IFMA. A gente fez um trabalho, eu comecei o trabalho de higienização dos livros junto com o Felipe Curvo. A gente, quando chegou aqui, a biblioteca estava em péssimas condições, não tinha sistema técnico para catalogar, a gente precisava levar os livros daqui para catalogar na biblioteca do IFMA. E eu comecei como voluntária aqui na biblioteca, e aí no ano de 2017, no primeiro semestre, eu comecei a receber uma bolsa, e foi um processo muito interessante, assim, ver a biblioteca crescendo. Eu consegui catalogar cerca de 700 exemplares, e foi o primeiro passo para a revitalização da biblioteca. E foi muito legal participar disso. Quando eu volto aqui, eu vejo os livros organizados em novas prateleiras e todos catalogados nos computadores. Eu fico muito feliz de ter dado o primeiro passo junto com o Felipe para poder isso acontecer. Olá, meu nome é Maria Luísa, sou bibliotecária da Faculdade Unicentro e auxiliar de biblioteca no Instituto Federal no Campus Barra do Corda. A minha história com a Academia de Letras começou em 2016, quando eu conheci um projeto de extensão do Instituto Federal com a Academia de Letras com a bolsista Catarina. Eu me coloquei como voluntária no projeto e ajudei a Catarina no começo da organização desse acervo, que era um acervo muito rico, porém que precisava de um cuidado técnico, né? Então, com a minha formação, eu fui dando orientações no processo de organização e higienização. Porém, precisava fazer muita coisa e nós não tínhamos capital suficiente para fazer as mudanças necessárias dentro da biblioteca da Academia de Letras. Então, em 2017, a FAPEMA ela lançou um edital que queria promover a conservação e restauração do patrimônio imaterial do Maranhão, no sentido da cultura. Então, era um incentivo para bibliotecas e museus. Sabendo desse edital, eu, Luiz Felipe e a Tâmara, a gente se reuniu para poder debater sobre esse edital e as possibilidades da gente conseguir concorrer. A Tâmara, por ser membro da Academia de Letras, poderia então submeter a proposta. A gente conseguiu sentar, reunir e escrever esse projeto e enviamos a proposta para a FAPEMA. Alguns meses depois a gente recebeu a resposta de que tinha sido aprovado e a gente recebeu um valor que era capaz de trazer estantes novas, ar-condicionado, material expositório de peças museológicas e, além disso, uma viagem para fazer uma pesquisa sobre a vida e obra de Maranhão Sobrinho em Manaus. Quando a gente recebeu o dinheiro, a gente conseguiu também verba para a contratação de 2 bolsistas, que é a Dai e o Silvio. Eu fiquei aqui na academia com uma presença mais constante como voluntária, ajudando no processo de higienização desse acervo e conservação das obras. E o Luiz Felipe ficou no Instituto Federal com a parte de catalogação, indexação do acervo, ensinando o processamento técnico para os bolsistas. Junto com a Tâmara, a gente se reuniu e fez o processo de compra, porque a gente tinha muitos livros históricos da Barra do Corda aqui, porém precisava ampliar no sentido de Maranhão e de cultura brasileira. E esse era um dos objetivos também do edital da FAPEMA. Com isso, a gente conseguiu organizar esse espaço da Biblioteca Galeno Brandes e fazer também um pequeno espaço de memória para o Maranhão Sobrinho, num espaço onde tem, por exemplo, livros da primeira edição dele, tem a certidão de nascimento dele e o espaço também para o Raimundo Donato, que foi um dos responsáveis pela maior doação que a biblioteca recebeu.
Então, para mim foi muito bom participar desse projeto, ajudar nessa recuperação e valorização da cultura local de Barra do Corda. Então, agradeço pelo Luiz Felipe, que foi o idealizador disso, e a Tâmara por ter aberto as portas, e para todo mundo que participou do projeto. Olá, eu sou Tâmara Pinto, da Academia Barra Cordense de Letra, sou secretária-geral da Academia. Nós vamos falar hoje sobre o nosso projeto da Academia Barra Cordense de Letra, que começamos com o projeto de extensão do IFMA e a Academia Barra Cordense de Letra, com o Felipe, com a Maria Luísa, com a Catarina. Depois fechamos com o projeto da FAPEMA, que quando surgiu a ideia desse projeto, que os pesquisadores, que os bibliotecários, Felipe, Maria Luísa e nosso pesquisador Kissian, juntamente com a academia, definiram esse projeto, eu acho que quando se fala sobre esse projeto, eu não consigo deixar de elogiar, de valorizar, de agradecer o Felipe e a Maria Luísa, porque eles foram nossos bibliotecários, eles foram nossos projetistas, criaram, correram atrás, fizeram toda a parte essencial para esse projeto ter o andamento e ter a devida aprovação. Quando ganhamos a aprovação desse projeto da FAPEMA, foi um sonho que realizamos com grande empenho, com grande responsabilidade. É tanto que através desse projeto nós recebemos uma grande quantia pela FAPEMA. Através desse projeto conseguimos climatizar, informatizar, comprar livros, comprar toda a parte que era necessária, que estava dentro do projeto para a nossa Biblioteca Galina de Gabrandes, dentro da Academia de Letras, ter um bom funcionamento para receber, para mostrar o que nós temos dentro da nossa literatura. Esse projeto era mais voltado para a climatização, informatização e estruturação da nossa biblioteca. O que nós compramos, todo o material que foi comprado, era dentro de livros, a prioridade era autores maranhense, Barra Cordense, onde nós corremos atrás, compramos o livro da Academia Maranhense de Letras, compramos o livro das livrarias como a AMEI, compramos o livro do Senado, tudo que era importante e dentro da nossa cultura. Dentro disso, nós também foi criado o Espaço Maranhão Sobrinho, que teve também a pesquisa feita pelo nosso pesquisador Kissian Castro. Então, nós tivemos várias participações, como o nosso pesquisador Kissian Castro, da Academia Barra Cordense de Letras, também membro da diretoria, foi para Manaus fazer a pesquisa dele em Manaus, sobre o Maranhão Sobrinho. E tivemos também a compra de expositores que está da biblioteca de Maranhão Sobrinho e de Nonato Silva, que é um grande prazer a gente ter organizado daquela forma. Diante do exposto, nós recebemos uma quantia em torno de 70 e poucos mil reais, que conseguimos fazer a prestação de conta correta, adequada, que foi aprovada pela FAPEMA, que inclusive tivemos até o prazer de devolver aos cofres públicos em torno ainda de 5 mil reais diante do nosso projeto. Projeto esse que foi aprovado, foi feito, trabalhado dentro do contexto que foi feito o projeto e foi aprovado, as contas aprovadas pela FAPEMA. Estamos com a biblioteca aberta, climatizada, informatizada, com 4 computadores, trabalhando para o público, que houver necessidade de pesquisa, estamos aqui para pesquisar, e está aberta ao público as escolas que quiseram participar. Nós agradecemos ao IFMA, que sempre nos apoiou, ao EMA, que sempre esteve em parceria conosco, e nós temos que agradecer ao IFMA pelos técnicos que nos apoiaram, que sempre teve um apoio incondicional conosco, ao EMA por seus alunos participantes também, por seus alunos que também trabalharam conosco, e agradecer à FAPEMA, que é um grande instituto, fundo de amparo às pesquisas, muito importante, um dos melhores do Brasil. Olá, tudo bem? Eu sou a Maria Dailane, estudante da UEMA, do curso de Letras, e fui uma das integrantes do projeto de revitalização da Academia de Letras, que foi um projeto feito pela FAPEMA. Nesse projeto, a gente teve todo um sistema de catalogação para organizar todos os livros digitalmente, para ajudar no controle, tanto no controle quanto na consulta. Nesse processo, todos os livros receberam um tomo patrimonial. Além desse tomo patrimonial, todos os livros eles passaram por um processo de higienização, pois na academia há vários títulos antigos que, devido
a terem sido guardados de uma forma inadequada ou até mesmo pelo tempo que eles já estão aqui na academia, eles estavam desgastados, alguns rasgados, com capas danificadas. Então, o nosso projeto ele também teve muita importância nessa revitalização dos livros. Eles foram limpos e organizados nas estantes. Estantes novas foram doadas à academia, junto com ar-condicionados para a climatização do ambiente. A academia inteira ela foi revitalizada para que o público barracordense tivesse acesso a todo o patrimônio histórico que tem aqui. Ao final do projeto, totalizamos cerca de 2.000 exemplares higienizados, catalogados, informatizados, organizados em novas estantes e disponíveis para consulta da população. Na biblioteca também teve a aquisição de novos computadores com acesso à internet para que pessoas que não tivessem condição de fazer pesquisas em casa pudessem vir até a academia, acessar o computador, além de ter vários referenciais bibliográficos para essas pesquisas. Ao concluir esse projeto também, a academia teve uma nova vida, uma nova cara. Eu sinto orgulho de ter participado desse projeto porque, como estudante de letras, como acadêmica da Universidade Estadual do Maranhão, desde o primeiro período eu tive contato com diversos artistas sobre poesia, crônicas, músicas. E eu fico feliz em saber que na minha cidade tem um lugar para acolher esses artistas, onde eles podem ter a meta: um dia o meu livro vai estar na Academia de Letras, um dia eu vou ter um livro de poesia lá, um dia eu vou ser membro. Porque muitos desses artistas ele tem esse sonho de ser membro da academia. Então, é importante para a Barra do Corda ter um ponto cultural, onde a cultura se encontra, onde os artistas possam se encontrar também. E é muito gratificante saber que eu fiz parte desse projeto, porque desde muito nova eu amo a literatura, eu amo os livros. E cada livro que eu pegava e que eu catalogava na biblioteca era um pedacinho de mim que eu deixava aqui. Então, até hoje, sou professora atualmente, mas eu sempre lembro da biblioteca, sempre lembro dos livros e do trabalho que a gente fez aqui. E sempre espero, tanto agora como no futuro, contribuir para que a Barra do Cordas valorize a cultura que ela tem, valorize os artistas, porque a Barra do Corda está repleta de artistas. E isso é uma das coisas que mais se deve valorizar na cultura. Olá pessoal, eu sou Silvio Oliveira, eu participei do projeto de revitalização da Biblioteca Galeno Brandes na Academia Barracordense de Letras. E eu vou falar um pouco sobre o que foi o processo de educação patrimonial. Bom, a gente acabou escolhendo as escolas e turmas de escolas municipais, estaduais e federais. Trouxemos para o ambiente da biblioteca para demonstrar um pouco do que foi o conhecimento, foi especificamente o conhecimento sensorial que a gente pôde denotar no espaço físico e não só. A gente discutiu um pouco sobre formação literária dentro da academia, discutiu um pouco sobre cultura, discutiu um pouco sobre o espaço físico da Academia de Letras com o Kissian, que ficou encarregado de falar um pouco sobre a história da academia e sobre o movimento da academia lá fora. Aqui dentro eu e Dailane a gente assumiu falando um pouco mais sobre a biblioteca e sobre o processo e falando um pouco também da cultura cordina e da cultura maranhense dentro desse cenário da biblioteca. A gente usou como embasamento teórico muitos artistas maranhenses e muitos dos seus simbolismos, tanto no tratamento da academia como um todo, como no tratamento de Maranhão Sobrinho, que é o nosso poeta mais importante, que foi falado pelo Kissian depois. E uma das principais falas sobre isso foi sobre como o livro ele é um registro de conhecimento humano, e partindo de um registro de conhecimento humano, uma biblioteca ela é importante por agregar aquilo que a gente tem de mais valioso, aquilo que a gente tem de deixar de legado, que é o nosso conhecimento para outras e para outras gerações. E essa biblioteca existe para isso agora, para continuar levando conhecimento para todas as gerações de Barra do Corda. Tudo começou quando eu estive com Jomar Moraes. Jomar foi por muito tempo presidente da Academia Maranhense de Letras, um grande editor, intelectual, e ele fez uma pesquisa a respeito de Maranhão Sobrinho, inclusive publicou o livro A Poesia Reunida de Maranhão Sobrinho. Eu entrei em contato com Jomar Moraes, nós conversamos muito a respeito de Maranhão Sobrinho. Eu tive uma participação no trabalho dele, da Poesia Reunida, do Maranhão Sobrinho, e mostrei para ele o meu trabalho, que é Maranhão Sobrinho ou Poesia Esparsa, que foi lançado no dia do centenário do poeta Maranhão Sobrinho, em 2015.
E ele gostou muito do trabalho, inclusive ele revisou e também escreveu os textos de orelha, mas ele me disse o seguinte: olha, Cristian, esse trabalho aqui é o mais completo que se escreveu sobre Maranhão Sobrinho até agora, mas ainda não está concluído. Continua a tua pesquisa e nos traga, disponibilize para as pessoas, o público maranhense, a biografia completa de Maranhão Sobrinho. E diante disso, né, desse desafio que ele me colocou pouco antes da sua morte, eu me senti na responsabilidade de dar continuidade a essa pesquisa que eu já vinha fazendo a respeito do Maranhão Sobrinho, há 5 anos antes, que resultou inclusive na publicação da reunião de 105 poemas inéditos do poeta, e também dados sobre a sua biografia, muito cheia de polêmicas e de interpretações falhas a respeito da sua vida. Então fui colher esses dados, inclusive em São Luís, no arquivo, na biblioteca pública, em Belém. Faltava, no entanto, a pesquisa final em Manaus, que foi onde Maranhão Sobrinho passou os seus últimos anos de vida. Faltavam recursos para esta viagem, para a pesquisa, inclusive para encontrarmos o paradeiro da sepultura do poeta. Foi aí que surgiu o projeto da FAPEMA, que acolheu a nossa proposta, conseguimos esse apoio para fazermos essa viagem. Eu realizei essa viagem, passei dias lá, colhendo dados, visitando bibliotecas, o arquivo público, arquivos pessoais de escritores, Academia Amazonense de Letras, inclusive Maranhão Sobrinho possui uma cadeira de número 7, Maranhão Sobrinho é patrono dessa cadeira, e ali colhi poemas inéditos e muitos traços da sua vida lá. Foi uma pesquisa muito aprofundada, pude concluir o meu trabalho a respeito da vida e da obra do Maranhão Sobrinho, que resultou na publicação deste livro, que é a biografia dele, Maranhão Sobrinho, o poeta maldito de Atenas. Entre as coisas que obtemos como resultado do projeto foi a construção e elaboração desse espaço físico dedicado a Maranhão Sobrinho. São trabalhos, né, as primeiras edições dos seus livros, Papéis Velhos Roídos pela Traça do Símbolo, de 1908, e Vitórias Régias, de 1911, são as primeiras edições, bem como parte iconográfica dele. Também conseguimos, lá em Manaus, fotos, documentos, e a conclusão da sua biografia tem aqui uma rápida cronologia da vida do poeta, no período em que ele viveu aqui em Barra do Corda também, até os seus 20 anos, o período passado em Belém e também em Manaus, onde ele passou os últimos anos da sua vida, e publicou o seu último trabalho, que foi Vitórias Régias, já em 1911. Temos aqui no acervo também um documento que é o Registro de Nascimento de Maranhão Sobrinho, datado de 1880. Ele nasce em 20 de dezembro de 1879 e em fevereiro de 1880 ele é registrado, está aqui, nós temos no acervo o seu registro de nascimento, inclusive assinado de próprio punho, o seu pai, né, estava presente. Temos também amostras de jornais. Maranhão Sobrinho publicou seus poemas em muitos estados, jornais dos estados brasileiros, né, no Ceará, em São Paulo, no Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, na Paraíba. Então todos nós coletamos esse material também. Ele já estava, Maranhão Sobrinho, construindo a sua trajetória poética, visando
lançar o seu livro no Rio de Janeiro, na capital, para dar uma projeção maior. Ele queria chegar no Rio de Janeiro já reconhecido. No entanto, esses planos foram, de certa forma, interrompidos. Ele não viaja para Rio de Janeiro, mas viaja sim para Manaus, onde, infelizmente, ele, com apenas 36 anos, morre, né, de cirrose hepática. Entre os documentos que eu encontrei lá em Manaus, foi um relato, né, um boletim de ocorrência de Maranhão Sobrinho, de uma agressão por ele sofrida ali, em 1913. Inclusive esse fato, né, esse episódio na vida dele, existem várias versões em torno disso. Alguns atribuem por um grande acaso que ocorreu, fruto de um grande mal entendido, e outros atribuem a questões políticas, né? Maranhão Sobrinho, por ser uma pessoa muito transparente e sincera, às vezes falava nos jornais e também nos bares, de bar em bar, falava a respeito das administrações, as coisas que aconteciam, os desmandos, isso tudo ele comentava, e alguns dizem possivelmente ele sofreu agressão por conta dessas autoridades. Mas outros ainda atribuem essa agressão pelo fato de Maranhão Sobrinho ter se apaixonado por uma filha do ex-governador. E quando o ex-governador tem conhecimento desses encontros que Maranhão Sobrinho estava tendo com a filha dele, contratam capangas, né, para dar uma lição, uma surra no poeta Maranhão Sobrinho. Inclusive no relato, no boletim de ocorrências que eu encontrei lá no Arquivo Público de Manaus, diz que 2 pessoas, um casal, estavam causando badernas numa determinada rua. Aí foi o chefe de polícia com alguns praças lá para averiguar o que estava acontecendo e volta apenas com Maranhão Sobrinho, preso, né, depois de ter sofrido a surra que ele sofreu, e se queixa disso, né. Alguns dizem que essa outra pessoa, né, com quem ele estava, era a própria filha do governador, que não foi prestar nenhum depoimento, apenas Maranhão Sobrinho que foi preso e que levou a culpa, né, que foi mal visto nesse sentido. E após ele sofrer essa agressão, que isso foi em 1913, 13 de outubro de 1913, né, há inclusive um mau agouro nessa data que acontece isso na vida dele. Depois disso, nunca mais ele comparece nas mesas, nos cafés, nos bares, para falar de poesia, de literatura. Ele meio que se isola e passa os seus últimos dias apenas fazendo revisões e trabalhando numa novela. Ele não é visto mais publicamente, até que ele definha e acaba falecendo no dia 25 de dezembro de 1915. Eu acredito nas bibliotecas, nos museus e nos arquivos como os espaços de gestão de memória e também de produção de novos conhecimentos, onde é possível dispor de informações que podem ajudar tanto na questão da educação como da cultura. Dessa forma, o projeto de revitalização da Biblioteca Galeno Brandes se torna muito proveitoso para a cidade de Barra do Corda, tornando o seu acervo ainda mais rico e disponibilizando toda a estrutura a partir do financiamento da FAPEMA, com o apoio da Academia Barra Cordense de Letras e do IFMA. Vamos para os intervalos.